E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem ardido meu coração esses últimos dias, exatamente porque as pessoas da sociedade, a humanidade, têm vivido com muito medo. A humanidade tem buscado soluções, muitas vezes, na terapia, fazendo viagens para dentro de si mesmo, no seu interior, buscando alento, às vezes pagando caro. Mas, infelizmente, Satanás tem tapado os ouvidos espirituais e as pessoas poderiam ter muito mais do que têm recebido se elas se voltassem para o Senhor, fizesse do Senhor o seu Deus. E eu queria, baseado lá em Isaías capítulo 41, versículo 10 e 13, deixa eu ver se esse ventinho deixa eu fazer a coisa certa, né? É um texto muito conhecido, Isaías 41, o versículo 10 e o versículo 13, depois o capítulo 43, os 3 primeiros versículos. O profeta Isaías fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Abaixa um pouquinho a sua cabeça. Pai querido, obrigado pela palavra do Senhor, que já está aberta, escancarada aqui diante de nós. Já ouvimos, ó Pai, expressões significativas da Tua palavra nesse primeiro momento de culto. E desejamos muito, Pai, que o Senhor continue falando ao meu coração, ao coração da Tua igreja, ao coração daqueles que estão na internet, recebendo essa palavra através da plataforma no YouTube, em nome de Jesus. Para que essa palavra não volte vazia, mas ela faça aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados, a questão do medo é uma epidemia antes da pandemia. A sociedade, as pessoas vivem cultivando áreas de medo há muitos anos. Eu falei rapidamente aqui na semana passada, citando o Tiago, que as provações, elas são passageiras, elas são variadas, elas não permanecem, mas até chegar às provações, até chegar nas tribulações, existe um caminho onde nós somos convidados a traçar uma rota de enfrentar o medo. E antes de enfrentar o medo, caracterizar algumas situações, motivos pelos quais nós não precisamos ter medo. Porque o medo, ele assalta todas as pessoas. O medo, ele é democrático. Não faz acepção de pessoas. O medo invade todas as pessoas, todos os lares. Aquele que tem dinheiro, aquele que não tem, aquele que tem posição social e aquele que não tem. O medo, ele na verdade, Paulo fala que não é bem um sentimento, o medo é um espírito. Sendo um espírito, ele precisa ser controlado a partir de um espírito maior, o Espírito Santo, que mora dentro de você. Por isso Paulo fala que Deus não nos deu o espírito de medo, de pavor, mas de poder, de ousadia e de moderação. O pastor Adriano já falou várias vezes que a gente muitas vezes se entra numa trajetória, abrigando em nosso coração estatísticas, aquilo que a televisão está te informando, e você absorve aquilo como uma realidade suprema. E passa a ter uma péssima qualidade de vida. Eu falo muito isso para as pessoas que nos procuram, tanto na área da psicanálise como no gabinete pastoral,
que há um momento, né, a gente precisa ter inteligência emocional para fazer as escolhas certas daquilo que vamos ouvir, daquilo que vamos escolher. Então eu queria compartilhar com vocês rapidamente aqui alguns motivos pelos quais nós não precisamos ter medo. Porque o medo, ele vem. O medo, ele vem. Em algum momento, o medo vai vir. Davi era um sujeito que ele lidava com isso, com muita ousadia. E ele sabia as regras. Davi sabia, ele tinha as manhas. No Salmo 56, 3, ele fala: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então o medo chega. O medo, ele é democrático, nós não somos blindados. Agora, vai depender de que maneira nós vamos encarar e lidar com o medo. Se o pastor Adriano, diante do testemunho que ele contou aqui, se ele tivesse medo, amarelasse diante de uma situação praticamente irreversível, não tem mais jeito, poderia até estar muito próximo aqui ao hospital, mas eles não dariam a solução, não resolveriam o problema. Então, partiu para uma guerra, enfrentando primeiro o medo. Porque Satanás, ele nos absorve, nossas energias. O medo tem a capacidade de ocupar o trono do nosso coração, das nossas emoções, nos espremendo, nos intimidando, nos encurralando, roubando o fôlego. É isso que o medo faz. Mas tem solução. Como vencer o medo? Aqui logo no início, 41:10, fala alguns motivos. E o primeiro motivo, ele fala aqui: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Então a presença de Jesus é o antídoto para vencer o medo. Não é a sua força, não é o seu intelecto, não é a sua sabedoria, não é o dinheiro que você tem, não é o conhecimento que você tem na área política. Nada disso vai evitar que você fique amarelão e tenha muito medo. Mas a presença de Jesus, aí sim, você vai vencer. Você vai conquistar um espaço de soberania, superando as condições de medo. E é interessante que Jesus, quando estava para subir ao céu, ele falou: olha, eu vou subir ao céu, não tenha medo, tenha de bom ânimo. Ele não deu nenhuma garantia que nós não teríamos situações onde o medo, com certeza, iria bater a porta e tentar roubar a nossa alegria. Uma segunda situação aqui é que o medo, no versículo logo primeiro: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem para ninguém. A questão toda é como que a gente vai equalizar essas situações de ordem emocionais, não permitindo que o medo roube o espaço de ousadia que a palavra diz que nós somos capazes de ter. Porque Deus está falando: eu sou o teu Deus. Então você pode ficar tranquilo. Eu sou o teu Deus, não te assombres. Aqui Isaías vai um pouco mais além, não é só ter medo. Esse assombro aqui é um medo elevado a uma categoria mais especial. É um medo que traz pavor, que traz sudorese, que tira o sono, que você não consegue nem conversar com ninguém. Você se esconde dentro de casa. Nós estávamos agora, né, em Arraial do Cabo, e a gente desejou visitar uns amigos muito queridos que moram em São Pedro da Aldeia. E eles pediram para não ir. Eu estou com as minhas netas em casa e nós temos medo, temos medo. Nós não podemos, nós não estamos recebendo nenhuma visita. Medo. O medo nos impede de relacionamentos saudáveis, amados. Mas Deus fala: eu sou o teu Deus. Não é a sua força, não é a sua saúde, é Deus. É Deus que diz: eu sou o teu Deus. E se eu sou o teu Deus, fica tranquilo que nada vai te acontecer. Agora, é claro que você pode dizer: mas pastor, eu tenho confiado no Senhor, mas às vezes as coisas acontecem. Nesse mundo tereis aflições. E outra coisa, se o Covid ou uma outra enfermidade, ou um diagnóstico, né, apavorante, né, bater na tua porta,
Amados, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu não sei o que é melhor. Paulo falou isso, né? Quando ele foi ao céu e viu a coisa maravilhosa que ele constatou lá, ele ficou na maior crise. Se fica ou se vai. E para lá que nós vamos. Isso não quer dizer que você vá agora andar sem medo nenhum e abusando, tentando o Senhor Deus, como aliás eu fiz ontem. Fiz uma trilha perigosíssima ontem lá em Arraial do Cabo. Tentei subir um morro lá, 1h30 de subida e não tinha ninguém nas antenas lá de alta tensão, não tinha ninguém. Eu falei, Senhor, me perdoe por esse atrevimento de vir aqui sem te consultar antes. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas Deus perdoa, Ele está vendo até a sua intenção, a sua intrepidez. Isso é sinal de coragem? Questionável. Talvez seja burrice. Fazer uma coisa que está vendo que pode dar zebra, pode dar BO, pode dar problema. Então temos que ser coerentes com nossas opções, com nossas atitudes. Terceiro, eu te fortaleço com a destra da minha mão fiel. Eu te fortaleço. Você tem força, você é o cara. Você está bombado aí e tal, né? O garotão ali tá bonitão ali, ó, né? Talvez um dia eu chegue lá. Mas eu não posso confiar na força da academia. Eu não posso confiar nessa força. A gente vê uns caras saradão lá na academia onde eu faço meus exercícios, né? Mas o camarada, meu amigo, se vier uma tempestade, se vier uma situação delicada, diante da força que ele acha que tem, vai amarelar. Agora, o Senhor fala que, olha, eu te sustento com a minha mão esquerda, com a minha mão direita. E se ele te pega com a mão direita, é porque ele vai pegar na sua mão esquerda, a mão que você não confia muito, a menos que você seja destro, ambidestro, né, e joga com as duas. Mas ele fala, olha, fique tranquilo, que mesmo que você ache que você não tem força, eu ainda vou te pegar pela sua mão esquerda, porque é a mão que você acha que talvez vá confiar na outra. Eu vou te pegar pela sua mão esquerda para te provar que é comigo. É andando comigo que eu é que te fortaleço. Não é outro, não é outra pessoa. E no versículo 4, né? Aliás, o quarto ponto aqui, ele fala, tomo por tua mão direita. Aliás, às vezes a gente, no Eclesiastes capítulo 12, você vê lá que quando a gente chega a uma certa idade, as pernas ficam bambas, né? Os joelhos ficam trôpegos, né? E a gente não tem mais muita força. E o Senhor sabe disso. Eu gostei da oração que foi falado aqui. O Kleber orou por mim ali na cama, ali que eu estava meio para baixo, né? Já estou melhor. Valeu, hein? Valeu, oração, né? Oração forte, né? E ele orou para que eu tivesse a força de Caleb. Caleb estava com 80 anos e com a força de 40. Deus pode fazer isso, porque Ele te segura pela tua mão direita. Agora, queridos, eu queria comentar com vocês, Davi, por exemplo. Davi, ele fala, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Davi tinha as suas experiências mais variadas, de embates, de guerreiro. Mas Davi, por mais que ele fosse muito treinado, e por mais que ele tivesse uma jurisprudência de muitos episódios, onde ele foi muito vencedor, ele sempre se colocava à disposição do Senhor com humildade para depender do Senhor. Nunca acredite na sua força. Acredite no poder que Deus te dá. Porque nós não temos a força suficiente para vencer as tribulações, as agruras, as idiosincrasias, as questões de ordem emocional, os problemas que estão abalando o mundo. Nós não temos força. E é por isso que Ele nos sustenta com a mão direita dEle e nos dá condições. Esses são alguns motivos pelos quais a gente não precisa ter medo, porque nós somos mais do que vencedores quando a nossa confiança está depositada no Senhor. Aí, lá no versículo 43, no capítulo 43, a gente vai passar aqui para uma outra fase, onde o mesmo profeta, ele está falando sobre algumas questões que, não obstante já
percebemos que somos capazes de, com a orientação que a palavra nos dá, ter motivos para não temer, agora eu queria compartilhar com você algumas razões pelas quais a gente pode vencer o medo. Aí ele fala aqui, né? Mas agora, assim diz o Senhor Deus, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. E continua aqui, olha. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. Por teu resgate, eu te dei a Etiópia. Agora, o versículo 4, eu vou deixar mais no final, mas ele fala assim, visto que foste, o quê? Precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Razões para vencer o medo. A gente é muito frágil, amados. Nós somos muito vulneráveis diante dos perigos. Nós passamos alguns momentos bem delicados há 2 semanas atrás, em Minas Gerais, na Bahia, vimos muitos irmãos nossos perdendo bens, perdendo até a vida. As tragédias, as tribulações, elas vêm nos assaltando e nos provocando medo. Mas existe aqui uma orientação didática que a gente pode olhar, baseado nessas expressões bíblicas, que nós podemos sim vencer o medo. Porque, como eu disse antes, Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas de temor e moderação, de ousadia para vencer. E a primeira razão pelas quais nós podemos enfrentar o medo, quando eu sei quem me criou. Qual é a sua origem? De onde você veio? O que você acha que está fazendo aqui? Quando você para analisar a sua posição no contexto biológico, quem é você no contexto da criação divina? O que Deus fez? Primeiro, que você é único. Você é todo especial. A cor dos seus olhos, a cor do cabelo, a sua cútis morena. Eu tentei ficar igual a pastora Adriana, né, pegando bastante sol, mas ainda não deu, não. Né? Cada um tem a sua cor, cada um tem a sua matize, não é isso? Claro. Agora, quando você entende que Deus, Ele te criou, Ele te formou, não sou um cochilo dos meus pais, eu não nasci por acaso, amados, até a pessoa, até alguém que de repente seja estuprada ou sido acometida por uma situação indesejável, ainda assim, ali, Deus está presente. Ninguém pode criar senão Deus. Nós somos a máquina mais espetacular que existe. São 60 trilhões de células que você é formado, e Deus conhece cada uma delas e sabe qual é a função de cada uma delas para fazer você perfeito como Ele vê. Nós, às vezes, não entendemos isso ou não nos achamos perfeitos aos nossos olhos. Mas se foi Deus que te criou, então Ele vê perfeição naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez. Por isso que você não é uma pessoa qualquer. Você não foi um cochilo dos seus pais. Você não foi um plano B. Não é uma evolução. Eu não vim de uma ameba, eu não vim de um símio. Eu sou a imagem e semelhança viva de Deus. Ele fala isso, está escrito na palavra isso. E se a gente refletir sobre essa grandeza desse Deus maravilhoso, nós, na verdade, eu gosto de pensar que nós somos o poema de Deus.
O Kleber é o poema de Deus, nós somos o poema de Deus. Deus olha para a gente e se alegra. Acho que ele fica olhando, nossa, eu sou bom, eu sou Deus mesmo, olha só. Olha só a Cristina, olha que coisa linda, olha. Cristina, que não parece que vai fazer 43 anos amanhã. De repente, faz fila, né, para dar presente para ela, sei lá, ué. Desse jeito. Tu olha para essa menina, é Deus, é Deus. Também um pai e uma mãe desse, né? Claro, né? Que tem que... Olha só a Cátia, né? Claro, é. Cromossomos. Como diz a minha esposa, né? Nós como somos e cromossomos. Não é isso? Deus formou você. O Salmo 139 é uma das expressões mais significativas e mais belas, mais poéticas. E é Davi também que escreve que nós fomos feitos, né? Lá no escuro. Eu acho que Deus estava assoviando uma música para ele, em adoração a ele mesmo, quando ele tecia você no ventre da sua mãe. Que coisa maravilhosa isso. E diz a Bíblia que, de maneira informe, ainda era uma massa, não era ainda uma existência, mas para Deus já era um ser. Então, olha, se você está grávida, esse serzinho que está dentro de você, Deus já tem tudo preparado, tudo já esquematizado para fazer dessa criança projeto de vida. A gente cantou aqui, né? Ressuscitando vida, da morte ressuscitar vida. E é isso que Deus faz. E quando a gente entende, quando a gente tem esse discernimento que nós somos dele e que ele nos criou, ele não só nos criou, ele fala também aqui no terceiro ponto, né? Não temas porque eu te remi. Não só nos criou, mas depois das alianças, depois das dispensações, em cada uma delas fomos reprovados. Nós não passamos nos testes, mas o amor dele em nos ter criado é tão grande que ele não poderia, em hipótese alguma, desperdiçar a criação dele. Então ele também manda Jesus para nos remir, para pagar um alto preço. Ele não só nos formou, mas também nos remiu. Agora o autor da formação, aquele que nos formou, também é o Goel, é o Redentor. Amém? E quando a gente pensa nisso, a gente percebe também o alto preço, também não foi de graça. Foi pago um alto preço por sua vida. Então, amados, valorize aquilo que você tem. A salvação que Deus outorgou, que Deus carimbou você. E eu tenho certeza que quando você está nessa dimensão de entender o que você é em Cristo Jesus, que na verdade quando Deus nos olha, Ele não nos olha de maneira nua e crua. Ele nos olha através de Jesus. É como se Jesus fosse uma lente, Ele nos olha através de Jesus. Quando Ele pensa nos nossos pecados, nossas transgressões, o quão falho nós somos, Ele, opa, o meu filho já redimiu, Ele já pagou o preço. Eu acho que nem é preciso Jesus dar uma catucada no pai lá em cima, para dizer, pai, olha, foi pago um alto preço. Tudo bem que ele pisou na bola, ele já caiu umas 10 vezes, voltou para as drogas, ele tem tido uma vida promíscua na área sexual, mas olha só, eu morri por ele, e ele um dia entregou a vida dele para mim. Eu acho interessante uma expressão que Valnice Milhomos usava há muitos anos atrás, que não é só amado de Deus aquele que nunca caiu, mas aquele que 100 vezes caiu e 100 vezes se levantou. 100 vezes se levantou. Você caiu? Levanta. Agora, o segredo é não se permitir ficar caído, prostrado. Porque Ele é o seu Deus, Ele te sustenta com a mão direita dEle, e você é dEle. Não temas, porque eu te remi. Ele é o autor da criação e também é o autor da nossa salvação. Em 4 pontos aqui, não temas ainda, chamei-te pelo teu nome. Amados, olha, se é uma coisa que eu valorizo muito em nossos relacionamentos, aonde eu vou, é tratar a pessoa pelo nome.
Eu gosto de perguntar qual é o seu nome. Isso faz bem à pessoa. Ela se sente valorizada. Eu hoje de manhã estava dando uma corridinha na praia, né? E passei uma semana, todos os dias dando uma corridinha ali na praia e tal, fazendo minhas atividades. Nunca ninguém me cumprimentou. Nesses dias todos. Você esboça um sorriso, esboça uma maneira, né? Para provocar um retorno, né? E não recebe nada de volta. Dá e se vos é dado, boa medida, sacudida, recalcada. Se eu não dou, eu também não vou ter de volta. Uma vez a Cátia estava comigo lá em Belo Horizonte, nós tínhamos chegado recentemente, né, de Uberaba, e eu falei para ela, filha, você quer ver como é que eu já sou conhecido aqui? Mal cheguei em Belo Horizonte, já sou conhecido. Você quer ver? Adolescente, papai, por favor, papai, não paga uma nota, por favor. Eu comecei a cumprimentar as pessoas. Oi, tudo bem? Cabelo bonito, hein? Bonito corte, vestido chique, maravilha, parabéns. As pessoas poderiam achar que eu era doido, mas eu olhava para trás e vi que elas estavam rindo. Não estavam criticando, elas aceitaram. Eu dei e recebi de volta. Aí hoje eu encontrei um senhor, quando eu olhei para ele, tudo bem, bom dia? Eu falei, bom dia. E continuei andando. Aí na outra volta, né, ele vinha do outro lado, eu parei, lá no finalzinho da praia. Eu falei, meu querido, olha, eu já estou aqui uma semana, vou embora daqui a pouco. Você é a primeira pessoa que me cumprimentou. Que coisa, né? O mundo anda tão preocupado, com tanto medo, né? Aí na conversa descobri que ele é discípulo, né? Aliás, que ele é ovelha do Silas Malafaia, né? Mora lá perto, tem uma casa lá perto. Quase que eu perguntei, qual é o endereço, né? Eu quero saber, para fazer uma visita, né? Por quê, gente? Porque isso é importante. Aí ele me falou o nome dele. Meu nome é Carlos. Qual é o seu nome? Meu nome é Carlos. Meu nome é Eduardo, pastor Eduardo. E conversamos ali um pouquinho e tal, e depois encontrei com ele de novo. Se você chega a algum lugar, pergunta, não, qual é o seu nome? Antigamente era sua graça, né? Qual é a sua graça? Porque é gracioso, né? Agora, uma coisa interessante é que eu fui muito surpreendido, muito impactado, quando eu estava para ser ordenado ao ministério pastoral, e eu estava com muita dúvida. Eu já tinha uma trajetória de trabalhar com seminário e formar pastores, lecionar em seminário, mas eu escorregava tanto quanto possível, que eu não queria, achava que não era para mim, não era minha praia ser pastor. E um dia Deus me colocou numa sinuca de bico, não teve jeito, eu tive que aceitar, aceitei, e foi um processo maravilhoso, dolorido, mas maravilhoso. Mas ainda na dúvida, será que é isso que Deus quer mesmo? Será que é isso que Deus quer? Aí eu fui ministrar para casar numa igreja, bairro Santa Efigênia, lá em Belo Horizonte. E foi um casal muito querido nosso, ele é dentista, foi colega nosso, né, ainda como controlador de voo na aeronáutica, Carlos Tenório Cavalcante e Cida. Aí eles foram participar, eu fiz o convite, e quando chegou depois do momento, né, ali na hora ali das festividades e tal, né, dos gourmets, aí ele falou assim, aí ele me chamou, ele me chama de Eduardo, né? Meu nome de guerra era Eduardo. Aí ele falou, Dudu, aconteceu uma coisa interessante. Eu não sabia, porque nessa época eu não era ainda, eu fui ministrar como leigo, eu não era pastor. Aí ele falou, eu não sabia que você é pastor. Eu falei, não sou pastor. Eu falei, é assim, você é pastor. Eu falei, como assim? Aí eu disse, olha, a Cida estava orando, ela tem um tapetinho, ela coloca o tapetinho no quarto, e ali ela gasta tempo em oração, ora pelos pastores, ela intercede, ela põe causas difíceis diante do Senhor. E ela estava orando, de repente, ela falou, ela ficou confusa porque ela não conhecia, aí ela chamou o Carlos, você conhece o pastor Geiel? Aí ele começou a rir, Deus mandou orar pelo pastor Geiel. Eu não conheço nenhum pastor Geiel. Aliás, eu não conheço, é um nome bem interessante, diferente, mas eu não conheço nenhum Geiel. Aí ele falou, Cida, é o Dudu, é o Eduardo. Eu só não sabia que ele era pastor. Aí, então, olha, manda ele colocar a barba de molho porque ele é pastor. Estava no processo. Gente, que alegria isso. Agora veio a confirmação, a paz,
que foi bonito, né? 22 pastores no concílio, foi maravilhoso aquele momento ali. E eu pude, né, absorver e receber esse dom, né, esse presente do Senhor, agora credenciado, com autoridade. Por quê? Porque Deus me chamou não de Eduardo. Eduardo tem muitos. Cláudio Duarte também tem muitos por aí. Mas Geiel Eduardo? Geiel Eduardo? Procura aí, vê se você acha aí. Coloca no Google lá, vê se você acha Geiel lá. É difícil encontrar. Ele te chama pelo nome. Tu és meu. Amado, como isso é importante você saber que Deus não te chama por apelido. Não é um apelido, é o nome. Ele te chama pelo nome. Tu és meu. Em quinto lugar aqui, tu és meu, tu és minha propriedade. Ninguém toca em você. Amados, olha, se nós estamos vendo aqui que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus majestoso, é um Deus que não tem para ninguém. Ele instalou o trono dele no centro do universo e de lá emana todas as ordens para todo o universo. E é esse Deus que é o seu Deus. Não é um advento esporádico de alguém muito especial, que faz parte de um contexto social, por mais que fosse muito importante, mas é o próprio Deus que te chama pelo nome. Tu és meu e tu és minha propriedade. Se eu e você somos propriedade do Senhor, o que nós entendemos disso? Que ninguém pode nos tocar. Satanás não pode nos tocar. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Não são só as meninas que estão aqui, só vocês do sexo feminino que são maravilhosas, que são meninas dos olhos do Senhor. Os marmanjos também, Paulino, eu, meu pai, nós também somos. O Adriano Grandão ali também é menina dos olhos do Senhor. E Zacarias 2,8 fala isso, né? Que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Davi, no Salmo 17,8, fala: Senhor, eu clamo a ti, porque o Senhor me falou que eu sou a menina dos teus olhos. Aí eu penso assim, né? Você está com o olho aberto, aí você, numa fração de segundo, você tenta tocar nos seus olhos. Tenta tocar na menina dos seus olhos. Você instintivamente, fecha, claro, porque ninguém pode tocar. É menina dos olhos do Senhor. A gente precisa muito acreditar nisso, amados. Que Satanás, ele pode fazer de tudo, ele vai tentar, ele vai insistir, ele vai tentar fazer com que você caia nas armadilhas dele. Preste atenção numa coisa, eu estava comentando sobre isso, né? Deus, a Bíblia diz que ele não tenta ninguém, mas ele prova. Ele prova para quê? Ele prova para tirar de você o melhor que você tem. Deus prova você para tirar o melhor que você tem. Satanás não prova. Satanás tenta. Para quê? Para tirar de você o pior que você tem. E é assim que ele age. Então, se a gente tem essa consciência, esse discernimento, que nós somos propriedade do Senhor, fique tranquilo, que Ele vai te sustentar em qualquer situação. Eu não estou dizendo que você é blindado, que nada vai acontecer com você, que você está numa redoma de vidro e que nessa redoma de vidro você é intocável. Eu não estou dizendo isso. Como falei antes, neste mundo nós temos aflições, mas as aflições são pedagógicas. Elas existem para nos ensinar, para nos fortalecer, até para testemunho. Por isso que a gente, avançando um pouquinho, a gente vai ver lá: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Aqui não está dizendo que quando passar pelas águas, você vai ficar livre delas. Eu não vou deixar você passar pelas águas, porque eu sou o teu Deus. Não, não está dizendo se você passar pelas águas. Está dizendo quando. Quando você passar pelas águas. Então, é uma condição sine qua non que você vai passar pelas águas por tribulações, por dificuldades, por perdas, às vezes por falências. Nós trabalhamos muito com casais, eu e minha esposa. Quantos divórcios que a gente não conseguiu restaurar,
que a gente não conseguiu, quantos casamentos que a gente não conseguiu restaurar, quantos divórcios, né, que conseguiram, né, seguir em frente, a gente não conseguiu fazer mais nada, por causa da dureza do coração das pessoas, porque Deus quer fazer o melhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele tem o melhor para cada um de vocês, cada um de nós. Então, quando as águas vierem turbulentas, e olha que em Minas Gerais não tem mar, só o mar de Espanha, né? Não tem mar, mas o que tem de cachoeira, águas caudalosas, correntezas fortes. Vocês sabiam que os rios, correntezas, matam muito mais do que afogamento nos mares, nas praias? Muito mais. O camarada olha aquilo ali, dá a impressão que dá para dar conta. Não, está tranquila a correnteza, aí dá um mergulho. Aí mais na frente o camarada não consegue voltar porque a correnteza não deixa. E ele acha que tinha o poder de voltar, mas não tem. E muitas vezes o camarada fica ali. Recentemente, algumas pessoas ficaram numa ilhazinha pequenininha, de uns 2 metros quadrados, onde eles conseguiram ficar. Mas uns 2 ou 3 não conseguiram. E morreram. Aqui não está dizendo que você não vai, que você vai ser impedido. Não vai acontecer. Pode acontecer. Mas, via de regra, você passa pela tempestade, passa pela tribulação, passa por ondas. E aqui diz o texto, né, que você não vai se submergir. Porque o Senhor, Ele vai estar com você lá nessa correnteza. Agora, quando Ele está com você, meu amigo, 2 coisas podem acontecer. Ou Ele vai te livrar, te dar outras oportunidades para você seguir em frente, né, e ser um destemido pregador da palavra, ou então Ele vai te levar para o céu, para a casa do Pai. Como temos visto, né? Recentemente, um pastor Abílio, né, lá de Pedro Leopoldo, um homem de Deus, depois de muitos anos pregando o evangelho, Deus o recolheu, levou. Que coisa maravilhosa. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É claro que a vida é um dom de Deus. Eu não quero morrer hoje, nem amanhã. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, tenho que continuar fazendo minha esposa feliz. Não é, minha filha? Claro. Eu tenho que ver as minhas netas crescidas e casadas. A menos que Jesus volte, né? Aí não dá mais tempo. Mas, olha, com certeza, Deus tem promessas maravilhosas, não só para a minha família, mas para cada um de vocês. Por quê? Porque você é propriedade dele. E não é só as águas, né? Tem um detalhezinho que é mais pavoroso, que é mais tenso. Quando passar pela fornalha, pelo fogo, pelo cadinho. Para que serve o cadinho, meus amados? Purificação, purificar. Não, meu querido, eu te amo, você é meu. Eu vou te colocar num cadinho para apurar o melhor que você tem. E você vai sair dessa prova muito mais abençoado e abençoador. Você lembra lá da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles sentaram na fornalha, Nabucodonosor não acreditou. Ímpio, gentio, um incrédulo. Mas quando ele viu o 4º homem, opa, que conversa é essa aí? Tem um 4º homem lá. O que significa isso, meus queridos? Testemunho. O próprio rei, ele não poderia se negar a não acreditar no que ele estava vendo. Aquilo que muitas vezes nós passamos no cadinho de Deus é para testemunho para os outros. Quantas pessoas... Eu não tenho ideia quantas pessoas tiveram acesso a esse testemunho, né? Da Cátia, o Adriano. Mas com certeza, aquelas pessoas que tinham dúvida, que tinham medo, que achavam que não tinha uma solução para elas, poxa, Deus pode ressuscitar ainda no século XXI, depois de 12 minutos? A enfermeira lá vazou, não foi? Ela caiu fora. Opa, eu não quero ver isso. Estou fora. Que ela sabia que era coisa de morte. Mas quando Deus está presente, é coisa de vida, que a gente cantou aqui. Amém, amado? E no finalzinho aqui, olha, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Deus é capaz de mover, literalmente, céus e terra. Ele fez isso lá com os gibeonitas, né? Lá no tempo de Josué. A batalha era grande. Vários reis se reuniram para lutar contra os gibeonitas. Mas Josué tinha feito um acordo, uma aliança com os gibeonitas.
E Deus fala, vai defendê-los. Você fez uma aliança. Deus tem uma aliança com você. E se Ele tem uma aliança com você, nós sim falhamos, pisamos na bola, há dispensações, alianças, mas Ele não falha com as suas alianças. A Isaías fala que Ele não tira o marco, Ele não remove as alianças que Ele tem com cada um de você. Por quê? Porque, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Eu pergunto a você, você se sente uma pessoa amada pelo Senhor? Responde isso no seu coração. Pensa na sua trajetória de vida, o que está acontecendo, talvez algumas falhas, talvez algumas dificuldades, algumas decepções, achando que Deus esqueceu de você. Amados, olha, é a palavra que está dizendo. Eu te amei, você é precioso para mim. Eu jamais vou te deixar. Eu dou nações, em troca da sua vida. Por isso a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Porque a sua vida vale mais que o mundo inteiro. Porque Deus, Ele tem um caráter especial de olhar para você, olhar para as suas necessidades. E se você não se sente nessa noite amado pelo Senhor, eu queria que você sentisse amado. E tem mais, hein? Ele não chama você por apelido. Ele chama você pelo nome. Nós estamos atravessando momentos muito difíceis. Há muita insegurança, muito medo. Ainda se fala em tragédias, tal da Ômicron, em todos os lugares do mundo. Mas olha, fique tranquilo, porque se Deus está no centro do mundo, do universo, e de lá emana todas as ordens dele, você está incluído nas ordens que emanam do trono de Deus, para te guardar e para te proteger. Amém, queridos? Fique em pé em nome de Jesus.